Todo mundo querendo vida simples, né? A boa notícia é que você pode conseguir. A notícia difícil é que isso leva tempo. Vamos orar? Senhor, não estamos aqui por uma decisão nossa. Foi o Senhor quem nos trouxe. O nosso coração é teu e queremos que ele seja boa terra para receber a semente que vais plantar, para que ela dê fruto e traga glória para o teu nome e que isso redunde em bênção para a nossa vida, para a nossa família, para o ministério que tens nos dado. Então, nos colocamos abertos. Tira de nós toda resistência, nos dê a habilidade de enxergar muito além daquilo que está escrito, o discernimento espiritual, porque as coisas espirituais só se discernem pelo teu Espírito. Ao mesmo tempo, pedimos que o Senhor traga em nós a inquietação para aquilo que precisamos aprender. Então, ministra com liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. O dia que eu vi o Armando Bispo falar sobre simplesmente João, aí eu parei de fazer a apresentação. Simplesmente Davi. Ok? Sou Davi Salles. Quem quiser me conhecer depois, a gente marca um café, marca um horário para conversar. Vai ser um prazer. Eu quero falar para vocês sobre esse tema de vida simples. O conteúdo, isso aqui é um trailer, é uma coisa bem objetiva. Se você tem interesse em aprofundar o tema, tem esse material que nós desenhamos, Vida Simples na Família. É um material desenhado para ser trabalhado em grupos de casais. Um projeto que eu e minha esposa desenvolvemos, esse e outros. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais no final. Mas, então, você pode aprofundar. Existem 3 formas de você fazer isso. Uma é marcando um treinamento, por exemplo, para a sua igreja e convidando os casais para receberem esse treinamento, porque ele é bem prático. Ele não comunica só o conceito, a disciplina da vida simples. Ele, durante todo o material, vai ajudando as pessoas, dando dicas e exercícios no processo de simplificar. Ok? Segunda forma é você chamar um grupo de casais da sua cidade e organizar também um treinamento para a gente ministrar isso. Há uma terceira, que é você descobrir onde ele está sendo dado e, então, participar conosco. Bom, eu perguntei, tem como apagar essa luz? Se isso não for atrapalhar a visibilidade de vocês aí, a gente vai tocando o barco. Ok? Algum mistério aqui. Alguém do áudio para me ajudar aí, da digital? Reiniciar. Vamos reiniciar. Como digo lá na igreja, culto ao vivo é assim mesmo, né?
Treinamento. Ok. Aqui. Esse aqui é 13. Está na promoção por R$12,99. Você ainda pode pagar em 30, 60 e 90 minutos. Edson. Oi? Vida simples na família. Olha, realmente vou precisar de alguém da digital. Se... Por gentileza. Ok, então, minha família está aqui. Eu estou bem mais novo, bem mais magro. No meio está minha esposa, Selma. E do lado está minha filha, Stephanie. Aqui, Kellen. Stephanie está com 21 anos e Kellen está com 19. Meu filho, que está na digital, está com 19 anos. Esse é meu patrimônio. Família fantástica. Eu trabalho na CEPAL com 4 ministérios. Tem o Ministério Casal Mentor, vou falar dele no final para vocês. É um ministério voltado para formar casais mentores. O pastoreio e mentoria de pastores tem a ver com formar grupos de pastoreio de pastores. Não é reunião de pastores, são pastores se reunindo para cuidar uns dos outros. Isso está implantado em vários lugares do Brasil, Portugal, e tem saído para outras nações. Quem quiser conhecer um pouquinho disso também pode conversar depois.
a gente trabalha com um retiro de renovo conjugal. É algo parecido, a gente entra segunda-feira num hotel e sai na sexta-feira, são apenas para 6 casais, e é um intensivo, onde a gente quer proporcionar um renovo para o casamento, trabalhando uma área específica, por isso não é aberto para vários casais, são apenas 6 casais, e eu e minha esposa trabalhando como casal mentor nesse retiro. Tem sido fantástico. E a consultoria ministerial para ajudar igrejas ou denominações a implantar esses projetos no seu contexto. Vamos lá para o tema de vida simples. Eu queria passar aqui, vou ver se não vai dar dificuldade, né? Um vídeo para vocês. Não conseguiram? Ok. Tentem acompanhar a letra do que está escrito. Eu fui premiado. Dá trabalho a vida simples. Não sei se você já tinha assistido, mas algumas frases desse vídeo que chamam a nossa atenção. Ele diz: eu queria ter tempo. Tempo para dizer ao meu filho que o amo mais do que qualquer coisa. Tempo para entendê-lo melhor, escutar seu coração. Eu gostaria de ter dito: eu queria mais tempo. Tempo para fazer o que nunca fiz. Talvez não seja seu filho, talvez seja seu cônjuge. Talvez seja seus pais. A gente vive hoje uma crise que poucas pessoas estão percebendo. Nós estamos mergulhados numa tirania do urgente, a vida toda complicada, valores invertidos, prioridades completamente invertidas. E o pior de tudo é que não estamos percebendo. E estamos perdendo a simplicidade. A gente define vida simples dessa forma. Vamos falar juntos? Vida simples é uma vida não corrida, nem complicada, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e receber o reino de Deus. Se houvesse tempo, a gente mergulharia para fazer algumas perguntas. O que é que está complicando sua vida? O que é que faz com que sua vida seja corrida? Talvez o seu trabalho, talvez seja os estudos, talvez seja as finanças, está mergulhado em dívidas, e em alguns casos há muito tempo.
A igreja. A igreja. Pessoas que, entre aspas, se dizem ou são rotuladas como consagradas, de segunda a segunda, mergulhadas no ministério, tendo tempo para a obra de Deus e não tendo tempo para Deus. Perdendo a família. Perdendo a família. Então, eu quero trazer para vocês a verdade de que vida simples é uma disciplina espiritual, não é um simples conceito. Eu não sei se, em seu contexto de igreja, essa disciplina tem sido ensinada. Eu tenho percebido que ela não está nos materiais mais vendidos nos programas de discipulado. Deveria ser ensinada já no processo de discipular alguém, mas é uma disciplina espiritual. E quando você vai para Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47, se você trouxe Bíblia, por gentileza, abra aí. Atos 2, 42 a 47. Se alguém encontrar, leia para nós em voz alta, por favor. As disciplinas clássicas que você percebe, ensinada. Comunhão, diz que eles se dedicavam, e eu gosto dessa versão, é a NVI, diz que eles se dedicavam, se consagravam, se entregavam para viver a comunhão, viver a palavra, eles se dedicavam à oração e também ao testemunho. O que poucas pessoas percebem é que essas disciplinas eram vividas no contexto de vida simples. Havia uma simplicidade na maneira de viver daqueles irmãos. E era precisamente a vida simples que abria, que dava todas as condições para que eles pudessem se dedicar à comunhão. Se você tivesse que se dar uma nota hoje ao quanto que você tem se dedicado à comunhão, que nota seria essa? E para a oração? E para a palavra? E para o testemunho? E aí, para fazer uma outra pergunta, por que não estou conseguindo? Pode ter várias respostas, mas eu não tenho dúvida de que uma delas pode ser: sua vida está complicada, sua vida está corrida, e você não tem tempo para se dedicar à palavra. Falando isso em algum lugar, alguém disse assim: Davi, a questão é que você tem que analisar o contexto. Esses irmãos da igreja primitiva de Jerusalém viviam com uma consciência de que Jesus iria voltar a qualquer momento. Eu falei, se naquela época já era assim, imagine agora. E se é isso que está faltando para a gente viver a simplicidade e nos dedicarmos, então vamos pregar sobre a vinda de Jesus. Jesus está voltando. Eles se dedicavam. E aí, quando você olha para esse texto, dá para mergulhar e ver algumas evidências da simplicidade. Diz que eles tinham tempo para estar juntos nas casas uns dos outros. Você olha o texto e vê que eles se dedicavam ao culto, à adoração no templo. Eles tanto estavam no templo, como também nas casas. Observem que eles eram despreendidos das coisas materiais. A igreja primitiva tinham pessoas com posses, mas eles não eram apegados a essas posses. Eles entendiam que não eram donos de nada, eram mordomos. Eles entendiam que
Deus tem uma grande dispensa e que nós somos dispenseiros. Nada nos pertence. Tudo tem que estar a serviço do reino. Atendiam as necessidades uns dos outros. Tudo isso é característica de simplicidade. Não eram apegados. Observem, eles tinham um coração singelo. Em algum momento do texto, diz que eles tinham esse coração singelo, coração simples para as coisas da vida. Separavam tempo para se dedicar à comunhão, separavam tempo para se entregar à palavra, no texto é Doutrina dos Apóstolos, perseveravam na oração, Então, eu quero afirmar isso aqui para você. Dificilmente a gente vai conseguir praticar essas 4 disciplinas básicas da igreja primitiva indicadas anteriormente, se não tivermos uma vida simples. Bom, isso pode se estender para o ministério. Dificilmente vamos conseguir uma família, um ministério saudável se não praticarmos uma vida simples. Se não aprendermos a simplificar nossas vidas, eu destaquei aqui a palavra enredado. Você conhece essa expressão? É a experiência do pescador que joga a rede para enredar os peixes. Se você não aprender a simplificar a sua vida, não ganhar o valor da simplicidade, você vai ser enredado pela tirania do urgente, vai ser dominado pelo ativismo, que deixou de ser, para mim, na minha perspectiva, um simples vício. Porque muitas pessoas são viciadas no ativismo. E aí vamos matar a nós mesmos, nosso cônjuge, nossos filhos, e pior que isso, ensinaremos outros da mesma forma, matando-os e multiplicando a morte por meio deles. 93, quando comecei a ganhar esses valores, entrei em crise. Porque eu estava num ativismo muito grande, sem saber, perdendo a minha família. Minha esposa chegou ao ponto de dizer: eu não aguento mais concorrer com a igreja. Não aguento mais. Algum tempo atrás, eu comecei a passar algumas páginas. Aliás, minha esposa estava fazendo uma limpeza de final de ano. E aí pegou vários álbuns de fotos. E eles estavam olhando, minha esposa e os meus filhos olhando, e eu olhava, eles davam risadas. E eu ficava me perguntando onde eu estava. Eu não tinha memórias. A resposta era simples: eu estava no ministério. Deus teve que trazer essa crise para que eu pudesse pedir perdão a Ele, porque todo pecado é contra Ele, mas também pedir perdão à minha esposa, pedir perdão aos meus filhos. E uma frase que mexeu comigo, aliás, um texto, que fez um antes e depois na minha vida, foi João 19, quando Jesus diz: o filho não pode fazer nada de si mesmo. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que o pai faz, o filho semelhantemente faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que deve fazer. Eu coloquei meu nome nesse versículo. Davi não pode fazer nada de si mesmo. Davi só pode fazer aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que o pai faz, Davi semelhantemente faz, porque o pai ama Davi. E lhe mostra. Então, Deus trouxe essa crise e me convidou, me chamou a entender essa palavra para o meu coração. Você não pode fazer nada de si mesmo. Você só pode fazer aquilo. Eu te chamei para fazer aquilo que eu estou fazendo. Davi, presta atenção. Para você fazer o que eu estou fazendo, precisa gastar tempo comigo.
você tem que gastar tempo comigo. Eu te chamei para uma relação de amor, de intimidade comigo. Eu não te chamei para fazer nada para mim. O que você faz é consequência, é parceria comigo. Eu percebi que eu estava enredado numa tirania do urgente. E percebi naquela ocasião que eu tinha essa vulnerabilidade para o ativismo, uma dificuldade terrível de dizer não. Dizendo sim para todo mundo. Eu dizia sim para todo mundo, mas dizia não para Deus, para o meu tempo com Ele. Sim para todo mundo e não para minha esposa. Sim para todo mundo, não para os meus filhos. Sim para todo mundo, não para mim mesmo. Sem vida simples, queridos, nós ficaremos vulneráveis ao estresse, à depressão. Ficaremos vulneráveis a crises, a problemas sérios de saúde, pecando contra o nosso próprio corpo. Eu tenho alguns colegas e fiquei assim encabulado. Teve um que estava inscrito para vir agora para o nosso encontro e deu algum piripaque. Ele é mais novo do que eu no ministério. Então, nós estamos vulneráveis. Vida simples começa dentro de nós. É uma realidade interior, para depois se tornar algo exterior. Precisa haver uma mudança de valores, precisa acontecer uma transformação aqui dentro. O texto clássico da vida simples, você encontra lá em Mateus capítulo 6, do versículo 19 a 34. Nós não vamos ler em função do tempo, mas se você lembrar dessa passagem de Jesus, onde ele fala sobre a simplicidade, olha as frases que são impactantes. Valeria a pena você ler repetidas vezes esse texto e deixar que essas palavras penetrem no seu coração. Ele diz: não acumuleis, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Você está precisando ouvir isso? Observai as aves do céu. Considerai como crescem os lírios do campo. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. De amanhã. Quem sabe você está aqui precisando ouvir isso. Você está muito inquieto. Você está ansioso. Está estressado. Está correndo de um lado para o outro. Quando a gente para perceber as características da vida simples, como é que eu sei que eu comecei a ganhar esses valores dentro do meu coração? Primeiro você vê isso, uma preocupação em primeiro lugar de adorar, amar, nos relacionar com Deus, entendendo e agindo segundo os desejos dEle. Eu vivo para Ele, eu fui criado por Ele e para Ele. E minha vida só tem sentido se eu desenvolvo essa relação de amor, de intimidade, de adoração com o Pai. Com o Pai. Quando essa coisa estiver lá dentro, vai mudar a nossa vida exterior. A confiança de que sou aceito e amado por Deus, por graça. Eu não tenho que fazer nada ou provar coisa alguma para essa segurança. Porque esse ativismo, essa vida cheia de atividades, lá no fundo, se você for pesquisar, em muitos casos é o desejo de ser aceito. Ser aceito. Deus me aceita por graça. Eu não preciso fazer nada. Eu percebi isso na minha relação com o meu filho, quando esses valores, comecei a ter entendimento desses valores.
Porque meu amor por eles, não que eu quisesse isso, mas na prática era assim, era algo condicional. Ele tinha o meu abraço, tinha o meu sorriso, tinha a minha afirmação, se as notas eram boas, se o comportamento era nota 10, eu tive que pedir perdão. Eu amo você incondicionalmente. Não depende do que você faz ou deixa de fazer. Tem coisas que você faz que me deixa triste, mas eu amo você do mesmo jeito. Deus nos aceita por graça. Eu não tenho que estar fazendo para merecer a bênção, para merecer o amor, para merecer. Deixa que essa coisa entre mesmo no seu coração. Isso é característica da vida interior. É a confiança de que Ele é Deus. Eu sou filho. E o bem-estar do universo não depende de mim. Eu querer resolver o problema de todo mundo. Não vai acontecer. Não depende de mim. É Ele quem está no controle. É Ele. Característica da vida interior, você percebe quando vem essa confiança dentro de você de que Ele quer e vai me usar no seu reino do jeito que eu sou. Eu não preciso ser como ninguém. Do jeito que Ele me fez, Ele tem propósitos de me usar exatamente como sou. Amém? Amém. Então, eu não tenho que olhar para alguém e querer ser como Ele. Ele vai me usar como sou. A confiança de que Ele vai cuidar de mim. Você crê nisso? Cuida. Davi, você não sabe meu orçamento. Eu tenho que ter 3 empregos, senão não aguento. Mas olha, você teve 2 e dizia a mesma coisa. Tem 3 e está dizendo. Se você tiver 5, vai falar a mesma coisa. Quanto mais se ganha, mais necessidade se cria para gastar o dinheiro. Se você não tiver o valor da vida simples, que é caracterizada por essa confiança, Deus vai cuidar de mim. Ele é o meu provedor. Essa vida interior é caracterizada pela alegria de estar andando com Deus. E no ritmo dEle, segundo o calendário dEle, e não das pessoas. E não das pessoas. É caracterizada por uma liberdade de entregar-me a outros, tendo interesse profundo no bem deles, sem inverter as prioridades. Me perdoem se você não concorda com o que vou dizer agora. Eu ouvi de alguém a seguinte frase: Deus me disse que eu deveria cuidar da sua obra, que Ele cuidaria da minha família. Eu disse: meu irmão, me perdoe. A responsabilidade de cuidar da sua família é sua. É sua. E em alguns casos, aquela ideia de que o marido se entrega e a esposa, então, cuida dos filhos, e por isso a gente vê tantos filhos com feridas paternas, carências terríveis, causadas involuntariamente pelos pais, que bem intencionados saíram na busca de recursos, sem inverter prioridades. Sem inverter. Como eu falei, em 93, quando comecei a ganhar, entrei em crise. Eu cheguei para a minha liderança e comecei a passar esses conceitos. E eles também entraram em crise. Só que eu estava tão apreensivo com isso, para que houvesse as mudanças, e um deles chegou para mim e disse: pastor, nós somos assim porque o Senhor havia nos ensinado desse jeito. Aí a ficha caiu. Eu falei: é verdade. Eu ensinei vocês errado. Vamos andar juntos para mudar. Porque o ministério era caracterizado por eventos, programas. Vida simples, queridos, torna-se mais fácil quando definimos um foco, quando definimos uma missão. Eu queria te fazer essa pergunta: valeria a pena você sair para um retiro
e fazer mesmo. Gastar um dia inteiro fazendo essa pergunta e pedindo Deus para te ajudar a responder. Se você tivesse apenas 3 anos de vida para viver, o que você faria? O que você faria? Alguém já assistiu aqui o filme Horas Contadas? Assistam. Horas Contadas é a história de um policial muito credenciado na academia, mas ele está prestes a se aposentar. Muito conceituado. E aí, já para aposentar, qual era a preocupação dele? Quero curtir minha aposentadoria. Não vou morrer agora no final. E aí, de tão corajoso que era, ele passa a ser conceituado assim como covarde, porque ele não se mete em algumas encrencas, porque o que ele quer mesmo é aposentar e sair numa boa. Só que ele faz um exame de saúde e, ao pegar o resultado, descobre que é terminal. Está com uma doença incurável. Primeira reação dele, querer tirar a vida. Aí, de covarde, ele passa corajoso. Ele busca aquelas ações policiais onde ele sai atirando, mata os caras, mas as balas não pegam nele. Como ele não morre, segunda reação dele, a ficha começa a cair. Ele está separado da esposa, distante dos filhos, distante dos amigos, não tinha cuidado da saúde, e ele passa a refletir. Perdi tempo. Perdi as coisas mais preciosas na minha vida. E aí ele se aproxima da esposa, se aproxima dos filhos, do filho, dos amigos, dá presente para os amigos, e todo mundo começa a pensar, o que aconteceu? O que aconteceu? Moral da história? Conto? Então vamos lá assistir. Então, pensem nessa pergunta e assistam o filme. Eu vou pedir Horas Contadas. Joga na internet e compra o DVD. Secular. Se você tivesse 3 anos para viver. Agora, quem me garante que você tem 3 minutos? Quem me garante que você tem 3 horas? Quem te garante que você tem 3 meses, 3 anos? Pode ser que tenha 30, mas pode ser que não. Por que para mudar, você precisa de um exame, de um laudo, de um diagnóstico dizendo que você tem poucos dias de vida? Mas não basta responder, se você quer simplificar a sua vida, responder essa pergunta, tem que responder a uma outra. O que você pararia de fazer? O que é que você está fazendo que Deus não chamou você para fazer? O que é que você está fazendo que está tirando você do foco? Que está levando você a inverter prioridades? Tem que mergulhar nessa pergunta. O que é que eu tenho que parar de fazer? E aí o que começaria a fazer de forma diferente? Suas prioridades e valores mudariam? Qual seria o foco principal da sua vida? Como você administraria seu tempo e recursos? Observem que Jesus teve que considerar essas perguntas. Desde o começo do seu ministério, ele sabia que o tempo dele era limitado aqui na terra, então ele não podia perder tempo. Não podia perder tempo. E sendo limitado, as suas atividades também tinham que ser limitadas. E é por isso que você vê Jesus em alguns momentos dizendo não. 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 Me acompanhe nesse raciocínio. Coisas que Jesus não fez. Dá para repetir? Essas coisas são erradas? Sim ou não? Não. Mas por que Jesus não fez?
não tinha a ver com a corrida dele. Ele teve que dizer, não, isso não tem a ver com a minha corrida. Isso não está ligado ao meu foco. Ele tinha claramente um sentido de missão, de foco. Foi para isso que Deus me chamou, que o Pai me chamou. Então, você percebe que ele realiza basicamente duas obras. Ele realiza uma obra por meio da sua morte, que foi a redenção. E há uma outra obra que ele realiza por meio da sua vida, que poucas pessoas conhecem, que foi o discipulado. Não foi nem a multidão. Ele não negligencia a multidão, ele ministra a multidão, diz que ele percorria todas as cidades e povoados, que ele pregava, ele ensinava, ele curava as pessoas, mas o foco dele, a obra dele por meio da vida foi discipular aqueles homens. Quando a igreja de Jerusalém nasce, a liderança da igreja estava pronta por homens que Jesus havia discipulado. E isso só aconteceu porque ele teve um foco. Ele sabia exatamente para o que tinha sido chamado pelo Pai. Jesus tinha um sentido claro de visão e missão, desde o início do seu ministério. Ele expressa isso quando fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para... Foi para isso que fui chamado. Essa é a minha corrida. Essa é a minha razão de estar aqui. Eu fui chamado para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, o ano da graça do Senhor. E por ter uma missão bem definida, desde o começo da sua vida, repetidas vezes ele dizia não para tudo que não fazia parte da sua corrida. Você consegue dizer não? Gente, eu sou missionário. Eu vivo de missões, parcerias, igrejas, e não é fácil. Minha corrida não é falar para jovens. Acho que o não mais difícil que eu já dei na minha vida foi um convite para ministrar para mais de 2.000 jovens, onde me fizeram um convite. E a crise não é minha corrida. Não é minha corrida. Eu tinha que negociar exatamente o sábado que tinha que ficar com minha esposa e com os meus filhos. Então, ele mostra claramente ter esse foco definido. Quando você vai para Marcos capítulo 1, de 35 a 38, notamos que o foco e sentido claro de missão de Jesus supera a multidão, a voz da multidão dos discípulos. Todos estão te procurando. Você já ouviu isso? É sua experiência? Todos estão te procurando. O que Jesus fala? Vamos a outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu prego. Foi para isso que eu vim. Em Mateus 10, versículos 5 e 6, ele ensina os discípulos a também terem um foco, uma missão bem definida, para não perderem tempo. Ele diz: não se dirijam aos gentios, não entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Não é discriminação. Jesus simplesmente está dizendo: esse é o foco de vocês, essa é a corrida, é para isso que chamei vocês. Não se desviem. Então, terão que dizer não. E o que eu acho lindo é o fim da vida terrena de Jesus, que é, sem sombra de dúvida, o grande exemplo do que estamos falando aqui. Depois leia João 17, todo o capítulo, mas há uma expressão quando ele diz: eu te glorifiquei na terra. Fazendo o quê? Completando a obra, foco que me deste para fazer. Você sabe qual é a obra que Deus deu para você fazer? Qual é a sua corrida? Qual é a sua corrida? Se você não conseguir responder a isso, vai ficar correndo em toda direção. Não somente não vai correr a sua, como começa a correr a corrida de outros e até mesmo atrapalhar.
vai cair numa tirania. Simplificar a vida começa por definir qual é a minha missão, qual é a minha corrida, qual é o meu chamado. Deus tem chamado alguns de vocês para casais. Tem alguma coisa ardendo aí no seu coração. Deus está trabalhando na vida de muitos casais e quer que você se junte a Ele. Então dedique-se a isso, entregue-se a isso. E diga não para tantas outras coisas, querido. Seja excelente no que Deus te chamou para fazer. Deus tem chamado alguns de vocês para ser parceiro dele na restauração de vidas. Então entregue-se a isso. Sua vida é curta, é um breve pensamento. Dedique-se a isso, consagre-se. Junte-se a quem está fazendo a mesma coisa. Potencialize. Não perca tempo. Então, para chegar ao final da sua corrida e poder dizer a mesma coisa. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Amém? Interessante, não tenho tempo para entrar nisso, que ele fala, na outra versão, consumando a obra. Jesus fala 2 vezes essa palavra. A primeira vez que ele diz consumando é aqui em João 17. Mas ele diz que consumou uma outra obra. Onde? Na cruz. A obra que ele consumou, e ele diz lá na cruz, é a obra da redenção. Aqui é a obra, foi o discipulado dos discípulos. Leia o capítulo 17 e você vai perceber que a resposta está no próprio texto. Trabalhando os homens que me deste. E ele ora pelos discípulos. Consumei, completei a obra que me deste. Conseguimos dizer isso ao final do dia? Terminei meu dia fazendo a obra que Deus me chamou para fazer. Com alegria. Você consegue dizer isso ao final do mês? Consegue dizer isso ao final do ano? Apenas assim poderemos dizer ao final da nossa vida. Então eu pergunto, qual é a sua corrida? Qual é a sua missão? Qual é o seu foco? Quando não temos clareza em responder essas perguntas, nossa vida facilmente é enredada por um turbilhão de atividades que lota nossa agenda, levando-nos a inverter as prioridades, dizendo sim para todo mundo, não para Deus, não para nós mesmos, não para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Como diz o Boris Casoy, não é essa palavra? Isso é uma tragédia. Tragédia. E para caminhar aqui para a fechadura, teve a abertura, agora é a fechadura, né? A vida simples é experimentada quando assumimos nossa liberdade. Pergunta para você, o que tem roubado sua liberdade? O que normalmente rouba a nossa liberdade? Digam lá. Trabalho? Muito trabalho? Oi? Ansiedade? Oi? Desejos? Muitos sims. Dizer sim para todo mundo e depois ficar com aquela... Eu devia ter dito não. E é uma relação baseada no desempenho, no quanto que eu estou rendendo. No quanto que eu estou rendendo. Se não estou rendendo, se meu desempenho não é bom, então você é descartável. E aí dentro da cultura da organização que você está, até para você tem que ter muita sabedoria para que Deus trabalhasse no teu coração e você mudar isso. Dentro de você, no teu relacionamento com Deus. Com Deus... Na relação conjugal, observem que no casamento, alguns casais têm uma relação baseada no desempenho. A esposa veio para o casamento, estou fugindo um pouco aqui, né? A esposa veio para o casamento com uma expectativa altíssima, mas o desempenho do marido é
Baixo, baseado nas expectativas dela. Expectativa dividida por desempenho é igual a frustração ou realização. Se o seu marido está atingindo, está tendo o desempenho que você espera dele, você fica feliz. Mas se ele não está correspondendo, então você fica frustrada. Chega lá no nosso consultório gente dizendo, por que você está querendo separar? Não, não adianta, eu já desisti. Ele não responde. Vamos listar as expectativas. 2 ladrões, conhece? Estão rondando sua casa, sua vida, sua família? Falta de tempo, falta de dinheiro. Primeiro ladrão, a falta de tempo, nos leva a viver escravos da opinião dos outros, sem conseguir controlar nosso próprio tempo. Ele leva a nossa vida de uma forma a ficar complicada e enredada, porque nós não conseguimos dizer não. Alguém já leu o livro Limites? Quem não leu precisa ler. Limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Não. Então esse ladrão leva a nossa vida a ficar complicada, porque nós não conseguimos dizer não. Todos te procuram, imagina. Então vamos lá. Aquela mesma coisa de Jetro falando para Moisés, estão lembrados? Quando Jetro chega e vê a fila enorme de gente querendo falar com Moisés. E a pergunta de Jetro qual foi? O que é isso que você está fazendo, Moisés? E ele diz, eu estou apacentando o povo, eu estou liderando, eu tenho que cuidar, pastorear essa gente. Qual foi a palavra de Jetro? Moisés, você não consegue sozinho. Isso não é bom. Não é bom para você. Não é bom para o povo. E a palavra de Moisés é que todos me procuram. Todos me procuram. Esse ladrão nos leva, como consequência, a sentirmos uma perda de controle e de ordem, porque não existe forma de satisfazer todas as pessoas com as quais nos sentimos comprometidos. Vivemos sob a tirania do gente, sempre correndo para fazer todas as coisas que chamam a atenção imediata. Até perdemos a ideia de que podemos ter prioridades pessoais. E aí você vê o seguinte, nós chegamos a nos sentir obrigados em servir aos outros, quando deveríamos nos sentir como? Qual é a diferença? Qual é a diferença de servir por obrigação e servir por chamado? Consegue fazer? Chamado você vai quando pode. Chamado eu vou quando posso? Continue, vamos trabalhar a ideia. Alguém melhora a ideia? Isso aí é o quê? Esse é o chamado. Né? Quando eu tenho a convicção de que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. E obrigado. E obrigado. O obrigado é quando eu sou forçado a fazer aquilo que Deus não me pediu. Estou fazendo porque quero agradar outros. Chamado é por prazer. Obrigação é peso. Boa. Qual é o perfil de uma pessoa obrigada? Sente-se pressionado por outros. Eu tenho que responder. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que servir. Não sabe onde encontrar força para fazer tudo o que tem de fazer e gostaria de escapar do compromisso. Se pudesse encontrar uma forma de fazê-lo, às vezes acredita ser melhor andar longe das pessoas para não ter que firmar mais compromisso. E sente esse peso. Sente esse peso. Quando eu sirvo, segura só um instantinho, quando eu sirvo por chamado, eu sinto uma direção clara de Deus, que traz força, alegria. Eu sinto alegria, prazer no que estou fazendo. Não estou fazendo por obrigação, para ser afirmado, não estou fazendo porque tenho que corresponder à expectativa de outros, eu estou fazendo porque sou parceiro de Deus. Eu caminho com o meu Pai, no ritmo do meu Pai, segundo a agenda do meu Pai, discernindo o que Ele está fazendo e me juntando a Ele. Ainda que me cobrem, que me pressionem, eu não tenho que provar.
Porque afinal, eu sou aceito por graça. Por graça. Diga, Darília. O pastor Franco comentou uma questão que muitas vezes nós fomos criados dentro de uma igreja tradicional. Os versículos da Bíblia, infelizmente, são direcionados para uma ideia totalmente distorcida da vontade de Deus. Por exemplo, buscai primeiro o reino de Deus. Eu aprendi que isso está vinculado a ativismo na igreja, serviço. Segundo, aquele que deixar pai e mãe por amor de mim, ou seja, eu tenho que largar minha família e tenho que trabalhar na igreja. Essa é a vontade de Deus, e é assim que a gente aprendeu. Excelente, excelente. Perfil de uma pessoa chamada, sente que o tempo acompanha os propósitos de Deus para a sua vida. Começa o dia com alegria, antecipando o que Deus tem em mente para ele, e termina o dia com alegria, agradecido ou agradecida pelo que Deus entregou-lhe para fazer. Alguém já leu esse livro? Põe a ordem no seu mundo interior. Vai te ajudar a ganhar os valores da vida simples. Está aí esse ladrão. Se ele está rondando a sua vida, mostre a prisão para ele. Mas há um outro ladrão. Conhecem? Talvez não seja o caso de vocês aqui, mas o segundo ladrão de nossa liberdade nos leva a viver como escravo das coisas materiais. Gente, ele é terrível. Eu perdi recentemente um amigo que caminhava comigo dentro de um grupo, e isso foi a grande tristeza, porque é um grupo de cuidado pastoral. E depois eu ficava olhando o sepultamento e disse, como caminhando com alguém tão próximo, eu não pude perceber. Na realidade, ele dava sintomas, sinais. Mas eu tinha que amá-lo o suficiente para chegar diante dele e dizer, estou preocupado com você. O que é que está acontecendo? Abra seu coração comigo. Suas confidências vão comigo para o túmulo. Vamos andar juntos, não ande sozinho. Ele acabou se enforcando. Dívidas. A crise, sou um pastor? Pastor. Sou um pastor e não posso viver dessa forma. Tornei-me repreensível. Cuidado com esse ladrão. Alguém disse, até que a dívida nos separe. Conhece essa frase? Não temos dinheiro suficiente para cumprir todas as nossas obrigações, necessidades, desejos. E o consumismo é terrível. A mídia é fantástica para criar em você o desejo de gastar, de consumir. E nós perdemos a perspectiva da simplicidade. Vida simples. Acompanhei o sepultamento do Ari Veloso. E durante o acompanhamento eu fiquei pensando nas frases, sou forasteiro aqui. Estou de passagem. Nós perdemos a perspectiva das coisas eternas. E somos tão facilmente ludibriados, enganados. Já assistiram um filme? Eu gosto muito de filme. Esse você tem que assistir e depois tem que orar consagrando a mente. Calma, gente. O advogado do diabo. Quem lembra a frase final? Quando ele encontra o cara que já está desistindo. Vaidade. Meu pecado predileto. Somos pinçados pela vaidade. Título, posição, nome. E vamos nos complicando, entristecendo o coração do Pai. Esse ladrão nos leva a andar preocupados, ansiosos quanto ao custo de vida que vai subindo,
nosso poder aquisitivo que vai caindo, nossas dívidas, a dificuldade ou impossibilidade de poupar e nossa inabilidade de visualizar uma saída. Pode ser que para ganhar mais, para ganhar o suficiente para sobreviver, tenhamos que trabalhar mais horas, ou tenhamos que ter mais de 2 empregos. E rouba a nossa liberdade. Então, nós mostramos anteriormente que a vida simples começa onde? Dentro. Eu quero desafiar você a sair daqui, se você está tocado por Deus para simplificar sua vida. Isso não vai acontecer a menos que você ganhe uma consciência divina. Mudança de valores se faz com a palavra. Pastor, meu colega, você que está aqui, mergulhar nisso e começar a viver, pregar para a sua família, sua liderança, sua igreja. Há igrejas que precisam simplificar. Eu estou numa crise com algumas igrejas, porque a ordem de fazer discípulos não é facultativa, não é opcional. E Deus não me chamou para fazer convertidos, decididos, nem membros. Ele me disse para fazer discípulo. E a gente não vai conseguir nos dedicar, nos consagrar a isso, se não simplificar a vida da igreja, a agenda da igreja, que não tem espaço mais para as pessoas. Então, essa liberdade exterior, primeiro começa dentro de mim, e depois vai para fora. E como é que eu sei que começou dentro de mim e que agora, no exterior, ela está se expressando? Vamos ler juntos? Não sei. Uma pausa aqui. A única dependência aceita na Bíblia é nossa dependência em relação a Deus. Deus não aceita, a palavra não aceita nenhuma outra dependência. Ser dependente do dinheiro, ser dependente do seu trabalho, do ministério, ser dependente do seu cônjuge. A única dependência é em relação a Deus. Todas as outras coisas vão faltar, podem faltar a você. Deus nunca vai faltar. Amém. Nunca. Mude. Minha dependência está em Deus. Eu escandalizei e depois pedi perdão aos presbíteros da minha igreja quando um dia cheguei para eles. Estava uma negociação de como seria quando eu estava pastoreando a igreja. E aquela coisa de muda para cá, e falei, queridos, eu não dependo de vocês. Não queria machucá-los, mas depois, no outro encontro, disse, deixa eu explicar o que eu quis dizer. Não são vocês que me sustentam. É Deus que me sustenta. Eu dependo dEle. Ele pode usar vocês, pode usar quem Ele quiser, mas eu não posso, vocês também não podem depender do que fazem, do trabalho que têm, da posição. Eu sei que a vida simples está começando dentro de mim, quando por fora você vê isso, ser livre para desfrutar dos bens materiais sem preocupar-me com eles. Não procurando vida rica, nem pobre. Você conhece, há pessoas que fazem a ligação de vida simples com pobreza. E, por favor, não caia nisso. Eu conheço uma pessoa de posses que tem vida simples. Ele tem recursos. Mas se você vê o tênis dele, ele compra um bom tênis. Mas não fica mudando de tênis. Dificilmente você vai encontrá-lo bebendo Coca-Cola, Guaraná. Um dia eu estava na casa dele e estava limpando louças, junto com outros amigos. Eu pegava aquele limpol, né? E a água. Ele chegou, bateu nas minhas costas, botou 2 gotinhas,
fechou um pouco a água. Agora, esse homem, você vai dizer, é mesquinharia. Esse homem ajudou um amigo a quitar um apartamento. Esse homem ajudou um outro a comprar uma casa. Esse homem abençoa vidas. Ele entendeu, não sou dono de nada, eu sou mordomo. Deus me abençoou para viver dignamente e para abençoar. Não trouxe nada, não vou levar. O que Ele quer que eu seja bom, fiel dispenseiro. Não estou apegado às coisas materiais. Lembram da igreja primitiva? Despreendimento das coisas materiais. Eu fico tão triste quando vejo uma igreja que está sendo enredada pelo consumismo, carros fantásticos, e tendo a Maria e o João, o José, lutando com uma receita na gaveta, porque foi ao médico e não tem dinheiro para comprar. Com a conta, sai do culto, volta para casa, não sabe se vai encontrar luz. Alguém que está batalhando. Igreja. Eu sei que a vida simples começou dentro de mim. Quando isso acontece, está sempre pronto para compartilhar com os outros. Procurar as coisas necessárias para a vida, não sendo controlado por normas e modas do mundo, nem pelos apelos e desejos de outras pessoas. Observem, tem que começar lá dentro, para se exteriorizar dessa forma. É viver segundo as prioridades de Deus e não sobre a tirania do gente. Amém, gente? Amém. Eu quero te convidar, você não vai poder fazer isso, quando a gente dá o treinamento, nós aprofundamos em tudo isso, como eu falei, isso aqui é um trailer, mas uma rápida avaliação. Veja se aonde você se encaixa. Estou insatisfeito e confuso, sem propósito claro em meu coração, não encontrando tempo para Deus e frequentemente nervoso, sem alegria duradoura. Ou tenho um sentido claro do propósito divino. Estou buscando e encontrando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, estando cheio do Espírito e do fruto do Espírito. Aonde você está? Sinto uma grande falta de tempo. Vivo com sentido de obrigação e escravidão sob a tirania do gente, sentindo que minha vida está desordenada e fora de controle. Ou sinto que tenho o tempo necessário, vivo segundo as prioridades divinas, com sentido de chamado e liberdade, harmonia e ordem interior e exterior. E uma terceira área, vivo sob pressão financeira, cativo a um sentido agudo da falta de recursos e posses. Ou vivo com liberdade financeira, sentindo-me contente, realizado, tendo o suficiente para viver dignamente, para investir no reino e ajudar os outros. Resumindo, as 3 chaves para uma vida simples são essas. Vamos ler juntos? Primeiro, segunda área para simplificar. E finalmente, quando trabalhamos alguém, eu trabalho com mentoria, mentorear um casal ou casais a simplificarem a vida e família, precisa passar por essas 3 áreas. Meu foco, minha corrida, meu chamado é esse. Vou me tornar parceiro de Deus nisso. Meu tempo passa a se organizar a partir dessa corrida,
desse chamado. E as minhas finanças me acompanham para abençoar. Algumas dicas para simplificar sua vida. Defina a sua corrida. Já temos falado sobre isso. Tem boas ferramentas que podem ajudar você a definir sua corrida, definir seu chamado. O que queima dentro do seu coração? Quando você pensa em Billy Graham, o que foi a grande paixão de Billy Graham? Evangelismo. A vida dele se dedicou. Essa foi a corrida de Billy Graham. A mensagem dele sempre foi a mesma. O que diferenciava era a unção do Espírito, usando, não era ele, mas isso foi a corrida de Billy Graham. Madre Teresa, o que foi a corrida dessa mulher? Se dedicou aos pobres. Se dedicou aos pobres. Qual foi a grande corrida de Paulo, o apóstolo Paulo? Pregar a palavra aos gentios. Ele diz, desde o meu nascimento, Deus me separou para pregar aos gentios. Percebem? O que é a sua corrida? Tem boas ferramentas que podem te ajudar a definir, mas defina a sua corrida. Dedique-se a ela. Seu tempo é breve. Não perca tempo. Jesus sabia que o tempo dele era limitado, então ele dizia, não. Segunda dica, dentro da sua corrida estabeleça qual é o foco principal. Se você disser, olha, minha corrida é família, eu quero me dedicar à família. Joia, mas família é uma coisa muito abrangente. Eu, por exemplo, trabalho na área de família, mas o meu foco é casais. Casais. Há outros que se dedicam especificamente em ministrar a filhos de pastores, por exemplo. Há um ministério se levantando aí para se dedicar, para ministrar, trabalhar com filhos de pastores. Eu fui ministrar algum tempo atrás para filhos de pastores. Quando eu abri a oportunidade para eles falarem, eu tive que sentar e dizer, olha, cada palavra de vocês dói. Algumas porque tinha a ver comigo, outras porque tinha a ver com colegas. Mas filhos dizendo, filhos feridos. Alguém se levantando dizendo, mexi com drogas, pela graça de Deus hoje não estou, mas meu pai nem soube. Quero saber de tudo, menos de igreja. Ministério, Deus me livre. Feridos com Deus. Qual é o seu foco dentro dessa corrida? Organize as prioridades. Eu classifico no treinamento aquilo que é indispensável, importante e opcional. Indispensável é aquilo que eu digo, não tem como abrir mão. Não tem como abrir mão. Isso é para me avisar, viu, queridos? Não é do céu, não. Indispensável é aquilo que eu não posso abrir mão. É inegociável mesmo. Ok? Importante é o que eu posso negociar. Posso ou não posso? E opcional? Se der. Interessante quando a gente trabalha no treinamento ou exercício, as pessoas chegam a várias descobertas, e uma delas é que elas percebem que tem coisas que são indispensáveis, mas que o ritmo de vida delas colocou como algo opcional. Posso dar um exemplo? Seu tempo com Deus, vida com Deus, palavra, seu tempo devocional, os tempos em que você vai para o quarto, abre a porta, fecha a porta, vai estar com seu pai. Mateus capítulo 6. Isso é indispensável? É importante ou opcional? Agora não me responda. Na sua vida, olhando o seu ritmo de vida, está como indispensável, importante ou opcional? O tempo com seu filho, para discipular seu filho, para ouvir seu filho. Isso é indispensável, importante ou opcional? Seu ritmo de vida. Hoje eu tenho um espaço dedicado para isso.
Levou tempo. Mas lá atrás, na crise, quando eu olhei aquele álbum de fotos e não me encontrei, eu pregava de púlpito: cuide de seu filho. Mas não vivia isso. Eu era pior do que os incrédulos, porque não cuidava da minha casa. Estão me entendendo, gente? Então, organize as prioridades indispensáveis, importantes. Tem todo um exercício para você fazer isso. Mas você precisa entender, classificar, para poder dizer não. Aquilo que é opcional, olha, isso não faz parte da minha corrida. Percebe? Não sei se é a sua experiência. Eu sinto que tem dor. Me procura para a gente conversar? Tudo bem? Mas obrigado por abrir o coração aqui. Só vou fechar e abrir para perguntas, para cumprir esse horário aqui. Segura só um instantinho, só um instantinho. Organize sua agenda a partir das prioridades indispensáveis. Uma vez que você identificou o que é indispensável, importante e opcional, o que é que vai para a agenda? O que é que vai para a agenda? O que é indispensável, de acordo com valores corretos. Então, avalie sua vida com Deus, o tempo para você mesmo, o tempo para sua família, e família aí é o núcleo familiar, você, seu cônjuge, filhos, o ministério e outros. Outra dica, faça um plano a curto, médio e longo prazo para regularizar suas finanças, sem abrir mão do principal. E a outra, tem alguém ou um grupo para prestar contas. Repete comigo, sozinho? Não. Não ande sozinho. Mudar esses valores, ganhar o valor da vida simples, precisa de pelo menos mais 2, 3 pessoas que caminham com você, buscando a mesma coisa. É isso que fazemos com casais. No Vida Simples na Família. São grupos de 4 casais caminhando juntos e com foco em simplificar a vida e a família, prestando contas, no bom sentido, pegando o pé um do outro com tarefas práticas no dia a dia. Oi. Eu vou falar. No final me procure aqui. Não esqueça de prender os ladrões. Joia? O Casal Mentor, queridos, passando rapidamente para você, é um ministério que nós desenvolvemos, é um pastoreio especializado para casais. Ele funciona dessa forma. São 3 áreas, nós queremos envolver, desculpa, eu estou sem a caneta laser aqui. São 3 áreas em que a gente quer envolver o casal. Queremos envolvê-lo no grupo de pastoreio de casais, mentoria conjugal e na hora do casal. O grupo de pastoreio de casais,
uma definição, é isso aqui. É o cuidado mútuo entre casais, dentro de um ambiente familiar de confiança, aceitação, liberdade, graça, que proporciona apoio e cobertura espiritual através do discipulado e mentoria para desenvolvimento de um casamento e família saudável. O pastoreio de casais trabalha 4 módulos. O primeiro módulo é o Casamentos que se fortalecem por meio da mentoria. É um livro, não está aqui, não trouxe para vocês. O módulo 2 tem a ver com a vida simples na família. Durante 4 a 5 meses, os casais trabalham esse material de forma prática. Observem que tudo tem prática. Não é estudo, não é curso, não são palestras. Esse é o diferencial. É um discipulado conjugal. Queremos que o que estão ouvindo, lendo, coloquem em prática. O terceiro módulo é entendendo a necessidade de restauração no casamento. Também tem o material. E o quarto módulo, resolvendo crises e conflitos. Então, você pode fazer uma caminhada com casais durante 1 ano e meio a 2 anos, trabalhando esses 4 módulos, um discipulado conjugal. Em segundo lugar, esse ministério procura treinar casais para fazerem mentoria conjugal. E aí tem a definição para a gente entender. São encontros individuais. Está vendo essa nossa foto? Comunica exatamente isso. Encontros individuais de um casal mentor com outros casais, fora das reuniões do grupo. Isso é para mentorear, para acompanhar, encorajar, fazer avaliações do plano de ação, focando crescimento e restauração. Durante algum tempo, como pastor, eu aconselhava ou o marido, ou a esposa, ou às vezes fazia até aconselhamento, raras vezes com o casal. O diferencial aqui é que é um casal mentoreando outro casal. Fez uma diferença enorme quando eu levei minha esposa para esse ministério. Eu ouvia a esposa falar do lado de lá, quando respondia, minha esposa dizia: Davi, não é isso que ela está dizendo. E o que ela está dizendo? Aí eu percebi e comprei aquele livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. A gente fala línguas diferentes. É totalmente diferente. Somou, sinergizou, tem essa palavra aí? Potencializou. E isso é a ideia. Só que esses casais são treinados, e eles são treinados em várias ferramentas. Primeiro, em mentoria. Recebem ferramentas para saberem como mentorear. São treinados em como resolver conflitos, em como trabalhar limites no casamento, ajudar casais no planejamento familiar, na educação de filhos, finanças, sexualidade saudável, lançando as flechas, amor e respeito, liderança e submissão. Tudo são ferramentas que os casais mentores recebem. Tem muita leitura. Para cada uma dessas ferramentas tem livros. Então, quem vai se tornar um casal mentor precisa gostar de ler ou de aprender mesmo a ler, porque precisa ter essas ferramentas. O ministério, então, se fecha porque nós queremos desenvolver uma cultura do casal que a gente chama de hora conjugal, hora do casal. Momento semanal, quinzenal do casal para uma conversa da alma. Não é para falar de trabalho, não é para falar de ministério, mas para falar da alma, para exercitar a comunicação, para namorar, para aprofundar a comunhão através da oração, orarem juntos, brincarem um com o outro, praticar a mutualidade. A gente bate na tecla para dizer, seu cônjuge, antes de ser seu cônjuge, é seu irmão em Cristo. Então, todos os mandamentos da mutualidade é para serem vividos no casamento. Quais são os mandamentos? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, não faleis mal um do outro. Então, os casais aprendem a desenvolver isso. É uma luta. Quanto tempo você ficou na hora do casal? 5 minutos. Isso para a gente é uma alegria. Mas no processo muitos terminam ganhando essa cultura e desenvolvendo a relação. Ok? Então está aí o projeto. Eu vivi essa experiência alguns anos atrás. Então aquilo que a gente passa hoje foi fruto de uma experiência.
Somos 4 casais aí, que caminhamos ao longo de algum tempo, juntos. Isso depois se reproduziu. Nós já formamos casais mentores em Brasília. Todos esses casais aí lideram grupos de mentoria de casais. São casais mentores em Brasília. Nós temos casais mentores lá em Minas Gerais. Isso aqui são 4 igrejas. Cada igreja teve 3 a 4 casais que receberam treinamento, já foram credenciados, são casais mentores e alguns multiplicadores. E é a visão que está no nosso coração de levantar uma geração de casais mentores que ajudem pastores no pastoreio de casais nas nossas igrejas. Porque os pastores não conseguem sozinhos. Ok? Se você tiver interesse em conhecer esse ministério, fale com a gente mais na frente. Pessoas me perguntaram, nós temos esse material, R$13. Oi? Tem, mas não está aqui. Só trouxe, faltou. E tem essa série, Abrindo Diálogos sobre o Namoro, uma série para grupos pequenos, para adolescentes, jovens, e tem o outro, Abrindo Diálogos sobre o Sexo, do Linguagem para Jovens. Obrigado por terem vindo. Foi um prazer ministrar a vocês e ser ministrado também.